Neste slide, abordaremos os grandes domínios de clima no Brasil, um conhecimento crucial para quem está se preparando para o concurso de agente dos Correios. O objetivo é entender os diversos tipos de clima existentes no país e as influências que exercem sobre o meio ambiente e a sociedade. Compreender esses aspectos físicos é vital, pois o clima afeta diretamente a logística e as operações dos Correios, além de impactar a geografia e a economia brasileira. É importante estar atento a como cada domínio climático pode influenciar diferentes regiões do Brasil, fornecendo uma base sólida para a certificação. Os tipos de clima no Brasil desempenham um papel crucial na compreensão não apenas da geografia, mas também da economia do país. Conhecer essas variações climáticas é fundamental para a certificação, pois afeta diretamente a logística e as operações dos Correios, influenciando desde a distribuição de correspondências até o planejamento de infraestrutura em diferentes regiões. É importante entender como esses contextos climáticos podem potencialmente alterar rotas e melhorar a eficiência das operações. Essa compreensão estratégica é vital para executar as atividades com sucesso em um país tão vasto e diversificado quanto o Brasil. O clima equatorial está localizado principalmente na região norte do Brasil, abrangendo a área da Amazônia. Esse tipo de clima é caracterizado por altas temperaturas ao longo do ano e uma umidade relativa bastante elevada. Além disso, as chuvas são abundantes e ocorrem de maneira regular durante todos os meses. A influência do clima equatorial na região é bastante significativa. Ele impacta diretamente a biodiversidade, favorecendo uma ampla variedade de espécies vegetais e animais. Além disso, esse clima exerce uma influência notável na atividade florestal, já que as condições climáticas ajudam a manter a exuberância e o equilíbrio do ecossistema amazônico. Isso tudo contribui para a complexidade e a riqueza natural dessa área vital do país. O clima tropical é predominante nas regiões centro-oeste, sudeste e em parte do nordeste do Brasil. Uma das principais características desse tipo de clima são as estações bem definidas, onde temos um verão chuvoso e um inverno seco. Essa variação sazonal exerce uma influência significativa na agricultura, impactando diretamente a produção de alimentos nessas regiões. O regime de chuvas do verão é crucial para diversas culturas agrícolas, enquanto a estação seca do inverno pode representar desafios que exigem planejamento e técnicas de manejo adequadas. Nesta slide, falaremos sobre o clima subtropical, que é predominante na região sul do Brasil. Esse clima é caracterizado por ser mais ameno em relação a outras regiões, porém apresenta geadas durante o inverno. Essas características climáticas influenciam diretamente a agricultura local, permitindo um cultivo diferenciado, especialmente de frutas temperadas, que se adaptam bem a essas condições. Assim, o clima subtropical desempenha um papel crucial na diversidade agrícola da região, contribuindo para a economia local e oferecendo uma variedade de produtos que se destacam no cenário nacional. O clima semiárido é característico principalmente da região nordeste do Brasil, com maior destaque para o sertão. Esse tipo de clima se distingue por sua baixa umidade e longos períodos de seca, o que representa um desafio significativo para o abastecimento e a gestão dos recursos hídricos na região. A capacidade de adaptação a essas condições adversas é crucial, uma vez que o manejo eficiente da água é fundamental para atender às necessidades da população local e das atividades econômicas. Além disso, a agricultura e outras atividades dependentes de água precisam ser cuidadosamente planejadas para mitigar os impactos negativos das secas prolongadas. O clima semiárido possui um impacto direto no cotidiano e na economia das áreas afetadas. A agricultura, por exemplo, é fortemente influenciada pelo regime de chuvas. Em anos de estiagem prolongada, a escassez de água pode comprometer a produção agrícola, afetando tanto o abastecimento interno quanto as exportações. Além disso, eventos climáticos extremos, como tempestades severas, podem danificar a infraestrutura e interromper serviços de transporte, gerando desafios adicionais para a economia local. É importante, portanto, estar ciente dos efeitos do clima na rotina diária, inclusive nos serviços postais, que podem sofrer atrasos ou interrupções devido às condições climáticas adversas. Adotar práticas para mitigar esses efeitos pode ser essencial para minimizar os impactos econômicos negativos e garantir a continuidade dos serviços essenciais. No slide atual,
abordamos como o clima influencia o transporte postal no Brasil, com foco em cenários do mundo real. As cheias na Amazônia são um desafio significativo, pois impactam diretamente as rotas de entrega. Além disso, a severidade dos invernos no sul do país pode alterar horários de entrega, afetando a eficiência do serviço postal. Para lidar com esses desafios, uma solução prática é o uso da meteorologia avançada no planejamento logístico. Essa abordagem permite prever eventos climáticos adversos e ajustar as operações de entrega conforme necessário, garantindo maior eficiência e redução de atrasos. Assim, a compreensão do clima e sua integração nas estratégias operacionais torna-se essencial para um serviço postal mais resiliente e adaptável. Nesta conclusão, abordamos como a diversidade climática impacta vários setores em todo o Brasil. O conhecimento detalhado das condições climáticas é primordial para garantir uma logística eficiente, mitigando efeitos adversos em operações críticas, como vimos nos exemplos de cheias na Amazônia e invernos rigorosos no Sul. Recomenda-se que você explore mais sobre o impacto do clima no seu dia a dia profissional e como pode otimizar processos com essa compreensão. Para aprofundarmos nosso entendimento sobre a diversidade climática e seu impacto em diversos setores do Brasil, aqui estão algumas referências valiosas que você pode consultar. A Biblioteca Nacional Digital é uma excelente fonte de informações históricas e culturais, incluindo dados sobre como fenômenos climáticos moldaram nossa sociedade ao longo do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia, ou INMET, oferece dados precisos e atualizados sobre as condições climáticas em todo o território nacional, sendo uma organização fundamental para estudos e planejamento logístico. Por último, a obra O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, embora literária, nos proporciona uma perspectiva rica sobre como o clima pode influenciar narrativas culturais e sociais no Brasil. Essas referências irão apoiar ainda mais o seu conhecimento sobre o tema que discutimos. Vamos focar na pergunta 1. Quais são as características do clima equatorial no Brasil? Essa é uma questão essencial para entender as dinâmicas climáticas na região norte do país. O clima equatorial é um tema bastante relevante devido à sua influência sobre a biodiversidade, a vegetação exuberante e o modo de vida das populações locais. Ao analisar essa pergunta, considerem os diferentes aspectos que definem esse tipo específico de clima e como eles se manifestam ao longo do ano. Resposta 1. O clima equatorial é uma das características climáticas marcantes da região norte do Brasil. Ele se destaca por suas altas temperaturas que se mantêm quase constantes ao longo do ano. A umidade é um fator predominante, contribuindo para a sensação térmica mais elevada e para a formação frequente de chuvas. As precipitações são uma constante no clima equatorial, ocorrendo de forma abundante em todos os meses do ano, sem uma estação seca bem definida. Essas condições climáticas são fundamentais para a rica biodiversidade da região amazônica e para a manutenção de seus ecossistemas únicos. Como o clima semiárido influencia a economia da região Nordeste? Essa é a pergunta 2 que vamos explorar. O clima semiárido, caracterizado por baixa umidade e longos períodos de seca, acarretam em desafios significativos para a região. É importante analisar como esses fatores climáticos afetam o abastecimento de água e o manejo agrícola na economia local, influenciando aspectos como produção agrícola, segurança alimentar e desenvolvimento econômico. A compreensão desses impactos é crucial para formular estratégias eficazes de mitigação e adaptação para a região. Resposta 2 mostra que o clima semiárido, caracterizado por baixa umidade e extensos períodos de seca, apresenta desafios significativos para o abastecimento de água e a gestão agrícola no Nordeste. Essas condições climáticas adversas trazem um impacto direto na economia local, aumentando a dificuldade em sustentar atividades agrícolas e garantindo a disponibilidade de recursos hídricos essenciais. Assim, estratégias de adaptação e inovação tornam-se cruciais para mitigar esses efeitos e promover o desenvolvimento sustentável na região. Agora vamos à próxima pergunta. Em qual região do Brasil o clima subtropical é predominante? Pense nas características climáticas específicas de cada região do país para identificar corretamente a resposta. Considere elementos como variações de temperatura e a ocorrência de geadas. Isso pode ser um indicador útil para determinar a área de predominância desse clima.
O clima subtropical é predominante na região sul do Brasil, onde as temperaturas são mais amenas ao longo do ano. Durante o inverno, é comum ocorrer geadas, o que diferencia essa região das demais áreas do país, com climas mais quentes. Essa característica influencia não apenas a paisagem, mas também a vida cotidiana e a economia local, já que determinadas culturas agrícolas se adaptam melhor a essas condições climáticas. Obrigado por acompanhar este curso. Se você gostou do conteúdo apresentado, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a entender o que é mais útil para você. Sua opinião é muito importante. Então, sinta-se à vontade para comentar abaixo. Suas sugestões e dúvidas são bem-vindas. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os nossos futuros conteúdos e compartilhe este material com seus amigos e colegas que possam estar interessados. Agradecemos pela sua participação.